Meus irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus, dando continuidade ao estudo do livro de Tiago. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, que fala sobre um membro complicado que há no nosso organismo, né? Membrozinho pequeno, mas ao invés de nós dominá-lo, ele é quem nos domina. Adivinha que membro é esse? É a língua, né? É a língua. Tenhamos muito cuidado, queridos, com esse pequeno membro, assim como recomenda o apóstolo. Sempre quero chamar de apóstolo, né? O Tiago, né? O autor dessa carta, o pastor da igreja de Jerusalém. Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém, né, na sua época. Então nós estudamos 2 capítulos. Falamos semana passada sobre a acepção de pessoas. No primeiro capítulo nós falamos sobre o praticar a palavra, né, não ser só ouvinte, um dos assuntos, né, concernente ao capítulo. E a semana passada o que nos chamou a atenção foi a igualdade, né, de tratamento das pessoas. Não façamos acepção de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre a língua, que é uma coisa que infelizmente tem nos levado a cometer muitos erros. Portanto, estejam atentos, muito atentos, e qualquer dúvida, por favor, pergunte. Se não quiser perguntar agora, pergunte depois, mas estamos aí para esclarecer na medida do possível. Sempre dizendo que não sou o dono da verdade e nem pretendo nunca ser, mas pretendo sempre lutar por ela. É o meu objetivo principal. Viver a verdade, aprender a verdade e ensinar a verdade na palavra de Deus. Não aceito outra coisa que não seja a palavra de Deus. Livros, comentários são muito bons, mas se fugir da palavra não dá certo, não vale. Então vamos à leitura, né? Tiago capítulo 3 diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também que as naus, que sendo tão grandes, é levadas de impetuosos ventos, e viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. É inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras, se refere a animais, né? Como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Que horror! Com ela bendizemos a Deus e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga ou amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada, de água da água salgada e doce. Água salgada e doce não pode fluir da mesma fonte. Logo, aqueles que têm como objetivo usar sua língua para exaltar, honrar e louvar o nome de Deus e edificar a sua palavra no coração das pessoas e propagar o seu reino, não pode ao mesmo tempo usar como instrumento de destruição. Eu sei, queridos, é muito sério isso aqui, é muito profundo e é muito familiarizado a nós, esse tipo de coisa, essa natureza dupla. Infelizmente, perceba que Tiago começa falando de algo que nos chama a atenção, no sentido de ser mestre, de querer ser mestre, de querer ser, no caso, aquele que é capaz de ensinar, de orientar, aquele que tem o conhecimento, aquele que tem a sabedoria, aquele que ensina. Tiago diz: meus irmãos, muitos de vós não queiram ser mestres, sabendo que receberão duro juízo. Por quê? Porque o mestre receberá um duro juízo. Podemos dizer que ser mestre significa ser o exemplo perfeito daquilo que se ensina. É verdade, porque a falha de um mestre tem muito mais peso do que a falha de uma pessoa qualquer. Todas as pessoas erram, nós sabemos disso. Ninguém é perfeito. No entanto, se alguém que tem o dom ou a vocação de ensinar, de orientar as pessoas, se esse comete um erro, com certeza o peso que ele tem de pagar é muito maior, ou o preço, Em outras palavras, pesa muito mais a falha de um mestre, de alguém que ensina, de alguém que orienta, de alguém que guia, do que aqueles que ouvem, que são instruídos e que são guiados. Daí nós podemos entender, queridos, a responsabilidade tremenda de um líder espiritual. Já que estamos falando aqui de algo espiritual. Poderia ser um líder de outra coisa, mas aqui estamos falando de algo espiritual. Portanto, a responsabilidade de um líder espiritual é tremenda. E por isso não deve ser um ofício, um cargo almejado, desejado, até mesmo às vezes contra princípios. Porque existe, infelizmente, muitos que se denominam mestres contra os princípios da palavra de Deus. E ensinam contra esses princípios, adotam novos princípios, principalmente modernos, porque acham que é assim, discordando de princípios que receberam lá de trás dos seus antepassados, daqueles que estiveram até mais próximos do que nós, E muitas das vezes se denominam de melhor, de mais inteligente, de mais intelectuais, de mais perceptivos, e transmitem esses ensinos às pessoas
porque de certa forma querem atenção, querem atrair atenção, querem alcançar posição. Quem esteve na igreja domingo lembra da mensagem que foi pregada. O profissional religioso, a diferença entre um profissional religioso e um servo de Deus. O profissional religioso, ele se prepara academicamente, corretamente, para fazer um bom trabalho e faz, de maneira a agradar as pessoas, mas nem sempre agrada a Deus, porque nem sempre, normalmente, ele não está disposto a se submeter a tudo que Deus lhe ordena. Faz em parte, para poder não se prejudicar tanto, mas vai procurar naturalmente atender aquilo que o seu coração almeja. Por isso vale a pena nós estarmos atentos a essas observações, a essas orientações de Tiago. Não quereis ser mestre, porque o mestre ele tem com certeza muito mais responsabilidade. A ele é entregue muito mais responsabilidade e ele terá que dar conta. Por isso, ele receberá mais duro juízo, porque se ensinar errado, se orientar errado, ele vai ter que dar conta. Nos faz lembrar Hebreus 13, versículo 17, que diz que o pastor é aquela pessoa como quem tem que dar conta das ovelhas a Deus. E de fato tem que dar conta. Porque é muito comum as pessoas ouvirem seus líderes e acreditar neles. E se o camarada ensina errado? Se o camarada é cheio de si, cheio de ego, de arrogância, de prepotência, e ensina as pessoas de maneira errada, quem tem mais culpa? Aqueles que o seguem ou ele que conduz o povo ao erro? Com certeza os que orientam, que conduz o povo ao erro. Não é fácil, mas nós não vamos nos deter todo o tempo aqui nesse assunto, Vamos adiante. Então ele dá aqui o exemplo, de como todos os seres e até mesmo as coisas podem ser dominados, podem ser domados, guiados pelo homem, pela força do homem, ou até mesmo pela natureza. No entanto, a língua, que é um membro tão pequeno, o homem não consegue dominá-lo. Se põe freio em cavalos potentes, com muita força, muito mais do que os homens, leva-o para onde quer, faz o que quer com os cavalos e outros animais se quiser, mas não consegue domar a língua. Referindo-se às naus, que eram as embarcações da época, do contexto, não existia motor, era tudo, navegava à base de velas e remo. E o homem conseguia levar esses barcos para onde queria com o remo. Um pequeno pedaço de madeira. E não consegue domar a língua. E ele nos chama a atenção para algo que nos assusta. Que com a língua nós bendizemos a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoamos o homem em imagem e semelhança de Deus. Ele só fala aqui da semelhança, Não é complicado isso? E quantas das vezes nós não amaldiçoamos as pessoas? Quantas das vezes nós não descaracterizamos as pessoas? Não a difamamos? Quantas das vezes não a desprezamos? E com a mesma boca nós confessamos que amamos a Deus, que servimos a Deus. Isso é de doer na alma, porque é uma realidade na vida humana. Porém, ele diz que isso não convém que seja assim. Não é que a língua ela é indomável e que nós não temos condições de dominá-la, que nós temos que viver dessa forma. E aí nos deixa aqui a alternativa, já que nós não podemos dominar ela. Parece até que ele está brincando com a gente, Parece que está brincando com a gente. Se a gente não pode dominar, então como é que a gente vai viver fora disso? Como é que vai viver o contrário disso? Só nos resta uma coisa, queridos: nos lançarmos aos pés do Senhor, nos rendermos a Ele
e pedir misericórdia e buscar cada vez mais nos identificarmos com Ele, com os seus propósitos, a sua palavra, conhecendo que quanto mais nós conhecemos, mais sabemos quem somos e o quanto precisamos mudar para agradar a Deus, para estar próximo de Deus. Essa é a grande vantagem daqueles que se aproximam de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quanto mais próximo da luz, mais defeito eu vejo em mim. Quanto mais próximo de Deus, mais pecador eu me sinto. Mas não tem que ser o contrário? Não, porque Deus é perfeito, é santo. E eu sou pecador, sou cheio de falhas. Quanto mais distante, menos pecador eu me sinto. Porque eu não consigo ver. Porém, quando eu me aproximo de Deus, me aproximo da luz, e a luz mostra as sujeiras. E aí eu me sinto cada vez mais reduzido, eu me sinto cada vez mais dependente dele. Então eu vou buscar com muito mais afinco. Porque eu passo a conhecer e a saber quem eu sou diante do grande Deus. Para tanto ele nos deixou a sua palavra, para tanto ele fundou a igreja que nos instrui. Por isso é importante que façamos parte de uma igreja. Ter comunhão com a igreja é algo que nos caracteriza como verdadeiro servo de Deus. Esse negócio de desengrejado que tem por aí, isso não dá certo não. Tem muitos que gostam até da igreja, frequentam tudo, mas não querem compromisso. Isso não é de Deus, pode ter certeza disso. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado. Apesar da língua se gabar de ser tão pequena e a gente não poder dominar ela, não podemos agir dessa forma, como diz Tiago. E ele segue aqui no versículo 13, falando sobre a sabedoria que vem do alto, um assunto também extremamente importante, que eu gosto demais desse texto aqui. Versículo 13 diz: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as obras, ou melhor, as suas obras, em mansidão e sabedoria. De sabedoria. Normalmente quem se sente um mestre, quem se sente um líder preparado, bom, capacitado, com muito conhecimento, normalmente ele se gaba de ter muita sabedoria. Quer exibir a sabedoria às pessoas, com discurso, com debates, simplesmente para mostrar quem é. Isso não é a sabedoria que vem de Deus. Muitas das vezes criando contendas, criando rivalidade, como o Tiago diz aqui, versículo 14 em diante. Mas se tende amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha que perigoso. Quando você vê alguém, em certo sentido, debatendo, discutindo, e muitas das vezes até ferindo as pessoas, que nem sempre a pessoa assume que tem como objetivo afrontar o outro, diminuir o outro, mostrar para o outro que sabe mais. A pessoa não vai dizer isso, mas no fundo, o objetivo é esse. É diferente quando nós nos reunimos para discutir um assunto no intuito de tirar dúvida e tirar conclusões. É diferente. É por isso que eu não sou muito fã de debate. Já entrei em uma vez e espero que seja o primeiro e o último da minha vida. Não gostei da experiência. Sem entrar em comentário mais. Então, queridos, esse tipo de sabedoria não vem de Deus. Sabedoria em que é forjada por um sentimento de inveja, sentimento de contenda,
não pode ser de Deus. Tiago diz que ela é terrena, animal e diabólica. Isso é triste. Versículo 16, ele diz: porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Perturbação e obra perversa, onde há esse espírito contencioso e inveja. Normalmente, a pessoa invejosa, ela não gosta, não se sente bem quando alguém parece ser mais sábio do que ela, parece ter mais conhecimento do que ela. Ela não quer se sentir inferior. Então ela vai arrumar um meio de embaraçar a pessoa ou de mostrar que sabe mais. Isso é inveja. Isso não é sabedoria que vem de Deus. É terrena, animal e diabólica. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto, que do alto vem, é primeiramente pura, depois pacífica, tem como objetivo promover a paz, é isso? Moderada, não é aquela pessoa que se altera, né? Mesmo sendo afrontada. Se eu me altero em uma conversa do tipo, um debate desse tipo, então eu percebo que eu não estou preparado para isso. Então é melhor não entrar mais. Porque eu não estou pronto para esse tipo de coisa. Então é melhor não entrar nesse tipo de debate. É isso? Então, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica, moderada e tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A pessoa hipócrita é aquela que quer se mostrar, né, ser uma coisa que ela não é. Seja em conhecimento, seja em qualquer área da vida, seja em palavras, até mesmo em gestos, em atitudes, né? E vamos entender aqui tratável de um modo que seja afável, amável, que seja benevolente. Então a sabedoria que vem do alto, ela tem essas características, tá certo? Ela é pacífica, ela é pura, ela é moderada, ela é afável, ela é amável, ela é benevolente e ela não é parcial. Ela é imparcial, tá certo? Se tem alguém no meio do assunto que, de certa forma, deve, né, ser mais considerada por ser quem é, a pessoa pode fazer diferença entre um e outro. Seja ao receber, seja numa recepção, num tratamento receptivo, seja em uma conversa, seja em qualquer situação, ou até mesmo em juízo. Então a sabedoria que vem de Deus, ela é pura, ela não tem nenhum tipo de coisa desse tipo. Não pode ter. E por último, 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. E a paz está com aqueles que recebem a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Então, só recapitulando, queridos. Não anseie por ser mestre, não queira ser mestre. Queira ser servo, é melhor. Queira ser servo, certo? Não se deixe levar pela língua, que você não pode dominar, que muitas das vezes te leva a falar coisas que você não gostaria de falar e nem quer. Não se deixe vencer pelo que ela é, tá certo? E não seja sábio dentro desse requisito, cheio de soberba, cheio de contenda, cheio de
seja cheio de parcialidade, né? Que não seja imparcial, não seja parcial, seja moderado e que seja tratável, que seja amável. Não seja o contrário disso, porque assim nós estaremos dentro dos propósitos de Deus. Nós estamos prontos a servir a Deus. E a principal característica de um instrumento de Deus é aquele que está pronto a servir. E não a querer ser mestre, querer ser Senhor. E aí Deus vai nos usar da maneira como Ele bem entender. Porque Ele é o Senhor. Tá certo? Que Deus nos abençoe. Espero que os irmãos tenham entendido. Qualquer dúvida, pode perguntar. Nós estamos aí para conversar, para esclarecer na medida do possível. Vamos orar e que o Senhor abençoe a todos. Senhor nosso Deus, nós assim agradecemos por esse momento e suplicamos que a Tua direção seja, Deus, que conduza as nossas vidas através do Teu Santo Espírito. Dependemos de Ti, Senhor, para tudo. Não somos nada sem o Senhor. Não sabemos de nada se o Senhor não nos revelar. Portanto, nada do que dissermos, nada do que aprendermos, nada do que fizermos vem de nós mesmos, mas vem de Ti. Por isso, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Até a próxima. Em nome de Jesus.